Olá, queridos, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a vida de todos. Sou o pastor Leonardo, sou reitor e também professor no Instituto Bíblico Formando Obreiros. Instituto este que tem o propósito de auxiliar pessoas na capacitação bíblica e teológica. Você que deseja aprofundar na Escritura Sagrada, entre em contato conosco para mais informações. Eu venho nessa tarde de domingo, 1º de junho, compartilhar com você um assunto muito importante que tem sido negligenciado. Assunto este que tem sido ignorado e a gente vê os efeitos dessa negligência. Estaremos realizando um seminário no mês de agosto e eu quero só dar uma pincelada, simplesmente um comentário bem raso a respeito do assunto que vai ser abordado nesse seminário. Esse seminário, que será realizado em agosto, ele vai trazer o tema Deus se preocupa com as suas emoções. Deus está preocupado com as nossas emoções. E a gente tem preparado para isso. Estou aqui com minhas anotações, né? A gente pesquisa, a gente analisa, antes de passar para frente o que a gente vai falar, né? O tipo de assunto. Então a gente tem esse propósito aí, não trazer confusão, né? Mas sim promover edificação através da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui esse tema. Deus se preocupa com as nossas emoções. Tem muitas pessoas que têm enfrentado crises emocionais, crises espirituais, pessoas que têm tido dificuldade de compartilhar, encontrar alguém para repartir, compartilhar os seus sentimentos e emoções. A igreja precisa investir mais nessa área, nesse cuidado. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, para nós não sermos vagarosos no cuidado, porque pode ser tarde demais. Nós vemos aí o índice de pessoas que têm entrado em desespero, tanto na parte espiritual como na parte emocional. Devido à negligência que muitos têm feito concernente a essa área ou esse assunto, muitas pessoas têm sofrido. E nós vamos aqui um rápido comentário a respeito sobre esse assunto. Não vou aprofundar muito, porque em agosto a gente vai estar abordando esse tema. E esse tema, eu estava lendo o Salmo 46, Salmo 34, verso 18, e eu vi a necessidade de compartilhar com vocês esse assunto que vai ser abordado. Vejo muita gente sofrendo espiritualmente, emocionalmente. No seminário que será realizado em agosto, a gente vai estar separando alguns pontos importantes, pontos relevantes, que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua forma de pensar, sua forma de agir, e talvez pode até te preparar para superar ou lidar com algumas situações, ok? Então no Salmo 34, verso 18, vai falar sobre os contritos de coração, que Deus está perto. Fundamentado nesse texto, eu chego à conclusão que é inevitável não passarmos por dificuldades. É inevitável não passarmos por problemas. É inevitável a gente não passar por situações difíceis. Infelizmente, as ministrações, os ensinos, alguns ensinos atuais, não têm preparado pessoas para momentos difíceis. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, 12 e 13, costumamos citar só o versículo 13, onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando pegamos o versículo 12, a gente entende que Paulo estava se referindo às dificuldades e às situações.
E Paulo ainda ressalta: eu estou instruído, eu estou preparado para ter fome, ter abundância, ter escassez, passar dificuldade. Então, nós precisamos investir ou atentar para essa área, tanto a área emocional quanto a área espiritual. São áreas que têm sido muito afetadas, devido a algumas expectativas não serem atendidas. Então, nesse seminário, vamos estar abordando esse assunto e alguns pontos como esse. E eu quero aqui compartilhar com você sobre esse assunto, que será fundamental, né? Eu até anotei aqui no esboço que é inevitável não passarmos por dificuldade. Em muitos casos, algumas situações levam pessoas a um profundo desespero. Aí onde vem a tristeza, a angústia, vem o medo, vem o pânico, vem a depressão, vem o desânimo, enfim. Automaticamente, a falta de estrutura tem levado pessoas ao desespero. E o desespero cada vez mais só vem puxando ela para baixo. E eu acredito que a Bíblia, ela vai te ajudar, ela vai te orientar como agir em situações como essa, para que a gente não venha cair nesse abismo chamado depressão, desespero, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. A palavra de Deus nos dará estrutura para sustentar esse tipo de circunstância e situações. Quando a gente tem a palavra de Deus como alicerce, nós conseguimos superar algumas circunstâncias que querem nos puxar para baixo. No Salmo 73, eu até separei aqui sobre Asaf. E eu quero aqui te mostrar que quando a gente não tem estrutura para enfrentar algumas situações, nós entramos nesse abismo chamado desespero. E o desespero desencadeia alguns sentimentos e emoções negativas. O desespero nos leva ao desânimo, nos leva à ansiedade, nos leva ao medo, nos leva ao pânico. O desespero puxa para baixo aqueles que não têm estrutura. E eu separei aqui, mais cedo eu estava estudando, eu fiz algumas anotações, e eu quero compartilhar com você isso aqui. Asaf, o autor do Salmo 73, ele enfrentava uma crise emocional e uma crise espiritual. E a gente olhando o Salmo 73, o próprio Asaf, ele vai descrever qual foi a causa dessa situação negativa ter acontecido com ele. Quando você lê Salmo 73, versículo 1, Asaf vai dizer o seguinte: bom é Deus para com os filhos de Israel e para com os limpos de coração. No versículo 2, ele vai descrever o seu vacilo, ele vai descrever o seu deslize, ele vai descrever a sua falta de fé, ele vai descrever a sua negligência e ele vai falar qual é a causa que provocou essa situação. Ele fala: quanto a mim, meus pés quase se escorregaram. Faltou pouco para que eu me desviasse. Ele fala o motivo. E dentro desse motivo de Asaf, eu quero fazer uma aplicação bem pequena e bem rasa para você entender o que vai ser falado nesse seminário. Asaf diz: porque eu passei a olhar a riqueza e a prosperidade dos ímpios e dos injustos. Asaf, ele foi levado a essa situação porque ele tirou o foco das coisas de Deus e começou a olhar as coisas materiais. Eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele funciona o oposto do mundo físico. O mundo dos homens não pode ser comparado com a atmosfera de Deus. Jesus pôde afirmar dizendo: aquele que se humilha aqui, ele é exaltado. Aquele que sentir-se grande aqui,
vou dizer com as minhas palavras, aquele que se sente grande aqui vai ser pequeno lá em cima. Então no mundo espiritual é o oposto do mundo dos homens. Então Asaf, ele via que os ímpios prosperavam, enriqueciam. Ele usa a expressão engordar, entre aspas, na questão de muita prosperidade. E Asaf, quando ele tira o olhar das coisas de Deus, ele passa a olhar as coisas dos homens, ele começa a abrir uma brecha para o desespero. E o desespero levou Asaf a uma crise espiritual e emocional. E eu quero aqui te mostrar o efeito dessas crises, os efeitos dessa crise que Asaf começou a enfrentar. O primeiro efeito da crise de Asaf foi a falta de fé, que está no versículo 2. Faltou pouco para que ele se desviasse, os pés dele quase se escorregaram. Asaf reconhece a bondade de Deus no versículo 1, mas infelizmente, devido à sua perca do foco, ele quase se desvia. Ele quase vai à queda. Os pés dele quase se escorregam, porque tirou o foco das coisas de Deus e focou nas coisas dos homens. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer: pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. As coisas da terra são temporárias, são momentâneas, não te dá garantia de vida eterna. Mas as coisas celestiais, as coisas de Deus, te dão garantia de uma vida eterna. Jesus pôde aplicar isso no assunto que ele começou a tratar com Nicodemos, quando ele diz que aquele que crê no Filho de Deus que foi enviado, ele vai receber vida eterna. Então Asaf, ele tira o foco das coisas de Deus e ele passa a focar nas coisas dos homens, nas coisas passageiras. Ele começa a observar que o ímpio e o injusto, cada vez mais, eles iriam prosperando. Parecia que eles não passavam por dificuldade, parecia que eles não passavam problema. A vida de Asaf pode ser o retrato de muita gente atualmente. E muitas vezes as pessoas entram em uma situação de desespero e não sabem como entraram. Asaf pôde entender a situação depois que ele entra no santuário. Aí ele passa a entender que o problema não estava no injusto ou no ímpio, estava nele. O ímpio até amontoa muita riqueza, mas a riqueza do ímpio é como um monte de folha seca. Se vier um vento, espalha tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Asaf, ele entra em crise, e essa crise, ela traz alguns efeitos. O primeiro efeito da crise de Asaf é a perca da fé. Ele perde a fé. Quando lemos Hebreus capítulo 10, acho que é o verso 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. No verso 36 do capítulo 10 de Hebreus, está escrito assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitas pessoas têm aquela pressa de alcançar algo da parte de Deus. A paciência nos traz experiência. A experiência nos traz esperança. O que é esperança? É uma expectativa de que uma coisa boa vai acontecer em tempos difíceis. O segundo efeito da crise de Asaf, além da perda da fé, é a manifestação de sentimentos negativos. Asaf, no versículo 3, ele vai dizer que todos os dias ele sofria com isso. Todos os dias ele padecia. Todos os dias ele ficava atormentado. A manifestação de sentimento negativo é o segundo efeito da crise de Asaf.
Asaf declara que tinha inveja da prosperidade do injusto. Isso impediu que ele enxergasse com clareza que a verdadeira prosperidade não é sobre o que temos, mas sim sobre o que somos diante de Deus. Quando lemos Provérbios capítulo 8, verso 17 e 18, ali refere-se à sabedoria. É claro que ali é uma linguagem poética, é uma linguagem simbólica. A sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Muitas pessoas andam ansiosas, e isso atrai um sentimento negativo, porque as expectativas não atendidas causa isso nas pessoas. Então, riqueza e honra estão com Deus. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Em Ageu 2, versículo 8, ele vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Muitas pessoas estão como Asaf. Ele não sabe que a prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro. A prosperidade tem a ver com o que você é diante de Deus. O que é prosperidade, pastor Leonardo? É não ter falta de nada. É o que Davi disse no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Deus é tudo. Os levitas, que faziam parte das 12 tribos de Israel, eles não recebem herança, eles não recebem terra. Deus vai falar com Moisés: Moisés, a tribo de Levi não vai pegar herança, porque eu serei a herança deles. Tem coisa melhor do que ter Deus na nossa vida? A terceira manifestação, o terceiro efeito da crise de Asaf é a manifestação de frustração e aflição. A alma de Asaf começou a ficar aflita. A alma de Asaf começou a ficar perturbada. Você vai olhar isso no verso 16, 14, 16 do capítulo 73 de Salmo. Salmo número 73, versículo 14 e 16, vai descrever a frustração e a aflição de Asaf, que todos os dias, o dia inteiro, ele ficava perturbado, e todas as manhãs ele era afligido. Tenta imaginar como era a noite de sono de Asaf. A perturbação, frustração e aflição na alma de Asaf. Para você entender os efeitos da crise, tanto espiritual como emocional. Então Asaf, quando Asaf tira o foco das coisas de Deus, ele começa a ficar confuso diante da circunstância. Mas quando ele entra no santuário, ele volta a enxergar com clareza. Você só vai conseguir superar essa situação quando você começar a entrar na presença de Deus. Aí você vai entender que o mundo passa com sua concupiscência, como diz o apóstolo João, mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre. Observação que eu acabei de fazer, quando eu estava fazendo as anotações, precisamos nos apegar mais ao que Deus tem proporcionado a seus servos. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No verso 29 de Mateus capítulo 11, Jesus vai garantir que em mim encontrareis descanso para vossas almas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você pode se inscrever, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.